Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade daqueles moradores que jogam, que arremessam objetos nos condomínios. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje e se você gostar, curta e deixe o seu comentário. Você que é síndico ou morador que vive em condomínio já deve ter visto algum objeto caindo, voando do andar superior. São bitucas de cigarro, comida, brinquedos, plantas e até saliva. É aquele famoso vizinho cuspidor. É a famosa vergonha alheia que sentimos. Eu tenho alguns exemplos para vocês. Primeiro, aquele que jogou a bituca de cigarro e pegou fogo no toldo da sacada do vizinho. Ou mesmo aquele que jogou um balde de sobra de água e acabou danificando o celular do vizinho. E o pior, aqueles preservativos jogados pela janela do banheiro. Enfim, são situações bizarras. Por isso, nós precisamos lembrar que os atos dos moradores em condomínio nem sempre repercutem isoladamente, ou seja, aquele que atira ou arremessa algum objeto no condomínio pode se livrar dessa culpa caindo no colo do próprio condomínio, ou seja, de todos os moradores. Não esqueçam que os moradores compartilham de direitos, mas também de deveres e obrigações. Assim, quando esses objetos são arremessados e causam danos, como por exemplo os casos que eu acabei de falar, a primeira medida é tentar identificar o responsável. Não importa o que está sendo jogado ou se a queda foi por acidente. Quando for identificado esse autor, ele deverá ser penalizado com uma multa condominial prevista na convenção condominial ou no regimento interno e aplicada essa multa diretamente pelo síndico. Agora, pessoal, caso essa multa não seja paga, o problema poderá ir para a justiça. No caso, a vítima poderá requerer dano moral e dano material, ou seja, será analisado a gravidade do dano, a situação de quem causou, o sofrimento e a condição da pessoa afetada. O síndico, ele somente poderá ser responsabilizado na esfera criminal quando o autor do arremesso for identificado. E se esse síndico não tiver tomado providências antes do fato também. O exemplo é aquele vaso que ficava na janela do vizinho, que é proibido pela convenção, e o síndico não fez nada, ou seja, ele poderia ter evitado o problema. Agora, para tudo isso, nós precisamos ter provas, e as mais comuns são aquelas imagens captadas por câmeras do próprio condomínio ou câmeras de terceiros, além do relato de testemunhas ou mesmo um relato de uma testemunha por escrito que presenciou o ocorrido. E quando aquele morador que arremessou não for identificado? Nesse caso, o condomínio deverá assumir o prejuízo, ou seja, a despesa é dividida entre todos os moradores do condomínio. É o que eu disse no começo desse nosso bate-papo. Temos direitos, mas também obrigações e deveres. Concluindo o tema de hoje, a responsabilidade pelo arremesso de objetos no condomínio será do dono do imóvel. Agora, caso não seja identificado aquele que atirou o objeto, infelizmente o condomínio será responsabilizado, tendo que pagar o prejuízo. Existe, no entanto, uma corrente divergente que se baseia na teoria da exclusão e defende a ideia de que aqueles apartamentos que não poderiam ter concorrido para o fato, em razão da sua localização, ou seja, o objeto foi arremessado pelo bloco da frente e o condômino mora no bloco de trás. Nesse caso, esse morador do bloco de trás estaria excluído do ressarcimento do dano. Mas é apenas, pessoal, uma corrente e não uma regra. Bom,
Como podemos perceber, o assunto condomínio é sempre muito complexo, por isso, tenhamos sempre o bom senso nas resoluções através de todo o coletivo. Vamos ser conscienciosos e não fazer da área comum e das nossas sacadas e das nossas janelas do nosso condomínio uma lata de lixo. Pense nisso, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.